Bom dia, petianos, né? E petianos e demais que possam ter a oportunidade de ouvir, né? O que a gente vai conversar um pouco agora. Eu sou a professora Kelly Messias, sou médica, sou mestre e doutora em saúde coletiva, fiz o meu PhD em saúde coletiva na Faculdade de Medicina da UFC em 2014. Estou nessa universidade de Fortaleza há 15 anos e é um imenso prazer falar sobre metodologia científica, que é um assunto que eu gosto muito, me interesso muito, gosto muito de metodologia, mas me foi imputada a necessidade de falar aqui para vocês um pouco sobre introdução e objetivos, tá certo? Para isso, eu preparei aqui uma aula, que eu vou fazer a apresentação aqui, tá bom? Pronto, ok. Muito bem, essa aula que eu preparei para vocês está com a data de ontem, que ia ser gravada ontem, mas infelizmente houve um problema e aí eu fiquei para fazer essa aula hoje com vocês, tá bom? Então a gente vai conversar sobre introdução e objetivo geral e específico. Primeiramente, eu queria conversar com vocês, antes de mais nada, que a introdução de um projeto vai variar muito de acordo com o regimento de um programa que você está submetendo, um trabalho de conclusão de curso, ou um projeto para uma submissão a um concurso de mestrado ou de doutorado, ou mesmo uma defesa de dissertação de mestrado ou tese de doutorado. As introduções têm vários formatos. A introdução, primeiro capítulo, né, do seu trabalho. Então, é necessário que você tente contextualizar aquele leitor, que pode ser uma pessoa leiga, né, que não tem o seu nível de aprofundamento desse determinado tema, para que você discuta, né, junto à pessoa sobre o seu tema. Então, você vai apresentar, né, de uma forma sintética até um certo ponto. Você deve se identificar, né, contar um pouco da sua história. Então, se colocar, né, do ponto de vista da trajetória profissional e pessoal é interessante na introdução. A introdução ela tem sub-itens, né, a depender. Por exemplo, quando se faz um projeto de intervenção, você tem uma identificação de um problema, uma apresentação de um problema, uma justificativa. Usualmente, as justificativas ficam dentro da introdução, que é você dizer por que é importante essa sua temática. E a introdução também ela pode englobar ou não referencial teórico, certo? O referencial teórico ser um sub-item da introdução. E aqui no referencial teórico você vai fazer várias consultas a livros, artigos, sites confiáveis, né, portal de periódicos, sobre a sua temática. Tem que ser muito bem fundamentada, né? Você precisa escrever com suas próprias palavras e sempre dizer a referência, tá bom? Nunca usar ideia, dado, conceito de outrem sem nomear, né? Isso é um grande problema ético, né? Que você fica vulnerável a sofrer um processo por plágio, tá certo? Então, a introdução é esse alimento inicial, que vai semear toda uma construção da sua pesquisa. Então, pessoal, depois a gente vai entrar nesse ponto que é o objetivo. O objetivo, eu sempre falo nas minhas aulas que essa parte é a parte mais difícil de ser construída, tá certo? Por quê? Porque você tem que ser muito contundente. Você tem que ter um nível de abrangência que você tenha certeza absoluta que você vai alcançar. Né? Não adianta você gerar um intervalo matemático de profundidade que você não alcance. Né? E também você não deve colocar algo muito raso. Então, essa medida, né, de profundidade do seu objetivo geral, ela é muito importante. Muito importante. E ela lembra muito a construção dos objetivos, a teoria dos conjuntos, tá certo? Eu gosto muito sempre de fazer esse comparativo. Quando você faz o seu objetivo geral,
como está descrito aqui, é onde você quer chegar, tá certo? O que você deve alcançar, realizar, obter, aprofundar. Ele é a sua meta, o seu alvo, tá certo? Tem alguns exemplos aqui que a gente vai trabalhar. O objetivo geral, gente, usualmente, ele se assemelha muito ao título da sua pesquisa, tá certo? Por exemplo, quando você vai fazer uma avaliação de fatores associados à hipertensão arterial sistêmica na zona rural do município de Russas. Esse é o seu título, tá? E o seu objetivo geral pode ser avaliar, né, fatores de risco, né, fatores protetivos e fatores predisponentes para a hipertensão arterial rural, né, de moradores de uma zona rural do município de Russas, Ceará. Então, ele se assemelha muito, apesar da construção linguística dele ser diferente, tá? Porque ele sempre se inicia por um verbo no infinitivo. Para você compreender esses verbos, que eles não podem ser colocados aleatoriamente, você precisa conhecer as taxonomias, como a taxonomia de Bloom. A taxonomia, ela vai dizer o alcance daquele verbo. Existe um verbo que é uma grande tentação ser utilizado nos objetivos. É o verbo analisar. Analisar do ponto de vista quantitativo, da metodologia da pesquisa quantitativa, epidemiológico ou estatístico, ele é um verbo muito potente, muito prolixo, muito profundo, que precisa de várias nuances de aprofundamento da bioestatística. Então, você não pode simplesmente ter uma afinidade, usualmente falar, ter aquele verbo no seu linguajar, né, do seu senso comum. Esse verbo, ele precisa ser lido e compreendido à luz da taxonomia, para você saber se você vai conseguir alcançá-lo como ele se mostra, tá? Então, tenha muito cuidado com a escolha do verbo, iniciando aqui pelo objetivo geral, ok? É muito importante essa coisa da profundidade. O que é isso, professora? Se você vai trabalhar uma doença, um agravo à saúde, vamos supor, que é a hipertensão, você não pode, no objetivo geral, você coloca que vai trabalhar a hipertensão, e lá nos específicos você diz que vai trabalhar outras comorbidades dentro do escopo das doenças crônicas, como diabetes mellitus. Então, não dá. O objetivo geral, gente, vamos supor que você vai fazer o seu objetivo específico, que é uma dissecção do objetivo geral, em 4 composições. Essas 4 composições todas precisam estar contidas no objetivo geral, tá certo? Por isso que eu digo que o objetivo geral, ele tem que ir do ponto A ao ponto Z, tá? Então, você não pode extrapolar isso, tá certo? Então, você tem que respeitar esse limite. Aqui tem um exemplo de uma taxonomia, por exemplo, verbos que vão te gerar apenas conhecimento, verbos que vão te gerar compreensão, que é um nível um pouco acima, verbos que vão te gerar aplicar, né? Verbos que vão te gerar analisar, tá certo? Que ele é um verbo bem mais profundo, verbos da síntese e da avaliação, tá certo? Então, você precisa saber quão longe, né, quais são os recursos que você vai ter para alcançar essa sua meta. Não dá para escolher um verbo simplesmente porque ele é interessante ou porque ele é muito dito, tá? Precisa escolher um verbo que você sabe que você vai cumprir com toda a metodologia para conseguir alcançar esse seu objetivo, tá certo? Como é que você descreve os objetivos específicos? Eu sempre digo, o objetivo específico, eles compõem o objetivo geral, tá? É obrigatório que eles estejam contidos e alinhados no objetivo geral, tá? Professora, quantos objetivos específicos eu faço? Isso é relativo, mas você não deve fazer 1 e não deve fazer 7, tá? Você tem
tende a fazer entre 4 e 5, não mais do que isso, certo? Não faça muitos objetivos específicos. É possível que um e outro tenham o mesmo significado, tá? Às vezes a gente está dizendo coisas, por exemplo, promover educação em saúde para agentes comunitários de saúde da UAPS tal, é um específico. Na outra você diz, aumentar o nível de conhecimento cognitivo e prático das agentes de saúde sobre isso. Então, eles podem significar a mesma coisa, certo? Você vai esmiuçar muito isso no como fazer, que é lá na metodologia, tá certo? Então, cuidado, porque às vezes a gente escreve vários objetivos específicos e 2 ou 3 se batem e significam a mesma coisa, certo? Você precisa ver o que está mais bem alinhado. Os objetivos são tão importantes que quando você for construir a sua metodologia, você vai fazer toda fundamentada em cada objetivo desse, tá certo? Para você conseguir, nos resultados, mostrar isso, tá? Então, a construção dos objetivos é algo muito importante, certo? E eu continuo achando que é a parte mais difícil do projeto. Eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui, tá? Isso aqui é um trabalho de conclusão de curso, que ele é público, porque está na biblioteca da Escola de Saúde Pública do Estado de Ceará, Paulo Marcelo Martins Rodrigues, de um orientando meu, que foi agressivo aqui do curso de medicina. Tá certo? Então, ele queria trabalhar o quê? Ele observou que uma fragilidade que existia na unidade de atenção primária dele era a comunicação da má notícia, tá? Então, ele tinha o seguinte objetivo: qualificar a comunicação da má notícia na unidade de atenção primária à saúde de Valdo Pessoa, certo? Vamos ver como ele construiu os específicos. Primeiro, identificar as principais fragilidades na condução da má notícia. Segundo, habilitar tecnicamente a equipe de saúde da família, tá certo? A condução da má notícia. E terceiro, organizar o fluxo nessa comunicação, tá? Perceba que são 3 coisas diferentes. Primeiro ele identifica, depois ele faz o treinamento e depois ele organiza o fluxo, certo? Essas 3 coisas são diferentes entre si, mas as 3 fazem parte do objetivo geral. Elas estão todas contidas no objetivo geral, que é melhorar a qualidade da comunicação da má notícia. Então, a construção de objetivo é um exercício. Você não constrói objetivos em 5 minutos. Você não constrói os objetivos sozinho. É muito importante a presença do professor orientador nessa discussão, tá? Para que ela seja legítima. Conheçam os verbos, entendam o significado dos verbos, consultem a previsão metodológica da sua pesquisa, para ver se, professora, para identificar as principais fragilidades na condução da má notícia, eu vou precisar fazer isso. Passo 1, passo 2, passo 3. Você vai construir isso na metodologia. Você consegue fazer? Consigo. Então, seu objetivo está alinhado, está ok. Você vai lutar por ele. Habilitar tecnicamente. Como é que você vai fazer isso? Não, professora, eu vou fazer assim, depois vou fazer essa outra coisa, depois... Pronto, aí está alinhado. Então, por isso que eu digo que esse alinhamento é importante para você alcançar os seus resultados. Certo? Então, gente, o que eu queria dizer para vocês era isso, tá? Eu queria dizer que eu estou à disposição, caso vocês necessitem tirar alguma dúvida. É um prazer sempre muito grande. Eu sei da grandiosidade, né, do PET Medicina, da potência de vocês, né, como vocês têm ganhos importantíssimos, né, para uma vida toda, tanto pessoal quanto profissional, tá certo? Parabenizo o grupo e a professora Rafaela Correia, que está à frente desse empenho coletivo de fazer o crescimento de vocês de forma contínua. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e tenham todos um bom dia, tá bom? Forte abraço, pessoal.